São as bloggers que falam de cenas. Lá estão vocês, não é a pensar mais uma vez, lá vêm estas, armadas imperfeitas, dizer que não dão palmadas. Outra veio de blazer, arma-se bué. Não é essa a nossa intenção. Nós temos que falar sobre isto porque, além de lidarmos com isto diariamente, em termos de controlar as nossas emoções para não as descarregarmos nos nossos filhos, também, tal como vocês, assistimos a muitas cenas no dia-a-dia em que reparamos que muitas mães estão sozinhas, desacompanhadas, sobrecarregadas e ou não têm ferramentas para saber lidar com isso. Não é que nós saibamos, mas já fomos aprendendo algumas coisinhas, já vos ouvimos a vocês e em conjunto surgiram algumas ideias no live. Já lemos muitas coisas sobre isso. Principalmente tu. E principalmente eu, mas não quer dizer que as coisas... Mas, bom, vamos falar sobre isto. Isto tem que ser partilhado pelas mães. Nós temos que ajudar mais mães e mais crianças a que os finais de dia, os começos de dia, corram da melhor forma. Vídeo divertido. Vamos ao genérico. Isto foi tudo porque fizemos um live no outro dia no Facebook a falar sobre estratégias para não bater nos nossos filhos. E tivemos até algumas respostas boas. Sim, a técnica que as nossas leitoras, vocês, mais disseram que funcionava era a técnica do abraço. Sim. Ou seja, a criança está no meio de uma birra desalmada, nós estamos a falar mesmo de uma criança de meses, não é? Se derem um abraço acho que ainda fica mais... Não sei, não lido bem com recém-nascidos. Tá bom, para mim fechei a loja. Mas que dar um abraço, ou perguntar primeiro se a criança quer um abraço, que ajuda muito, porque ajuda a passar a raiva para a tristeza, uma tristeza acompanhada, então acaba por descarregar a má onda e a birra terminar sem que nos irritemos mais. Mas algumas pessoas questionam, então mas se eles acabaram de fazer alguma coisa errada, vamos lhes dar um abraço? Como é que isso funciona? Isso funciona por nós não vermos as crianças como alguém que está a agir contra nós ou a nosso favor. As crianças são uma pessoa por si, as crianças são pessoas por si, e significa que também têm as próprias coisas que lhes afetam e que os sentimentos delas e as atitudes não giram à nossa volta. Ou seja, se a criança atirou um prato para o chão e partiu, pá, és muito mal educada, tu não percebes que eu estou cansada, o que é que tu andas a fazer? A criança se calhar estava tão nervosa por estar a pegar num prato e não querer partir porque sabe a importância que isso não tem, que acabou por lhe escorregar das mãos. E se calhar ela própria já se vai culpabilizar e chorar com aquilo e nós não precisamos de acrescentar muito mais... Muita atenção a isso. É nos primeiros anos da infância que surge a autoculpabilização, porque eles acham mesmo, eles sim, crianças, acham que o mundo gira à volta deles, então acham que tudo de mal que acontece à volta é por culpa deles. Portanto, não é necessário acrescentar ainda mais pressão. E depois nós falámos de o que é que se pode passar na criança para que ela esteja a ter comportamentos menos agradáveis, coisas que tu notes. A fase em que eles têm que reagem com bater, sim. Não é? Reagem. Não, a mãe já disse que não. Não, e eles vão lá e batem, e nós vamos bater por cima. O que é que isso lhes vai ensinar, assim à partida? Nada. Porquê? Porque é uma reação impulsiva nossa e porque estamos a ensinar que afinal bater, se a outra pessoa for mais fraca do que nós, está certo. Aquela coisa do eu sou mãe, eu é que posso, mais ou menos. Ali no cérebro deles isso não funciona muito bem assim, não é? Nem no cérebro de ninguém, se olharmos à volta no mundo atual... Bom. Sim, e este argumento funciona muito para mim, que é, se nós não achamos viável nem aceitável uma palmada numa pessoa que está ao meu lado, ou num velho, adulta, ou num cão, porque é que vamos achar que faz sentido numa criança? Aquela criança que depende só de nós, que está ali desprotegida. Mas aí a questão nem é tanto a palmada, é o enxota moscas e não sei o quê. Mas bom, nós não... O que eu vos quero explicar mais do que isso, porque vocês são mães e decidem, mais ou menos porque a palmada não é... É um crime, não é? É um crime bater em crianças, mas mais do que isso é perceberem qual é a origem do comportamento das crianças, porque eu acho que nós nos passamos da cabeça nos momentos em que nós não conseguimos relativizar aquilo que se está a passar, e ainda para mais, a vida é lixada, porque parece que é quando nós temos coisas para fazer depois deles adormecerem que lhes custa mais a adormecer, e só podem estar a gozar comigo, não, porque eles sentem também a nossa ansiedade. A nossa ansiedade, nós fazemos as coisas de maneira diferente, estamos a adormecê-los com vá, dorme, bebê, dorme, mas porquê que não adormeces? Adormece lá, a culpa já chega, é nossa, nós é que não conseguimos estar relaxados ao ponto de lhes transmitir segurança ao ponto de adormecerem. E com isto há fatores que vocês têm de estar muito atentos numa criança. Eu não sou psicóloga nem nada, sou só mãe. Sim, e isso é bom de ficar aqui ressalvado. Sim, e isto são coisas só que eu noto na minha filha. Sim. E portanto falem sempre com os especialistas, mas coisas que eu sei que influenciam o comportamento da Irene: ter o sono em dia.
Se ela andar a dormir pouco ou se não tiver feito a sesta, a racionalidade dela, principalmente perto da hora de deitar, desaparece, fica hiperativa, até a mexer em tudo e não sei o quê, e não dá para puxá-la para a racionalidade. Irene, a mãe já te pediu para parares de mexer nos bonecos, e ela, está bem, e vai mexer nos bonecos, não é por ser mal educada, é mesmo porque está naquela fase de ADD, não, é o que for, está elétrica, está mesmo em descontrole brutal. Há crianças que ficam com sono e apagam, há outras que ficam assim hiperativas, e a Irene é um desses casos. Eu noto que uma das coisas que mudou muito a nossa vida foi há cerca de um mês e meio, talvez, eu ter cortado com a televisão, os tablets e os telemóveis durante a semana, ou seja, de segunda à quinta não há, à sexta à noite, ali ao fim da tarde já pode haver um bocadinho, sábado e domingo pode haver, também controlado. Mudou imenso porque eu noto que elas estão muito menos agitadas, muito mais cooperantes, ouvem-me, estão a ouvir-me porque não estão ali vidradas naquela coisa, que de vez em quando, eu não sou radical e acho que de vez em quando lhes faz bem, eu até gosto de ver desenhos animados com elas, acho divertido, e até aquele momentozinho que eu tenho ali também um bocadinho, ao sábado, olha, estão ali quietas. Também é bom, pá, não... É uma ferramenta. Não é mal nenhum ao mundo e elas divertem-se e gostam de ver o Frozen e aquelas coisas todas. Mas, durante a semana, ali, antes de ir para a cama, então, está completamente fora de questão. Depois é só mais um bocadinho, depois é mais birras, mais frustração. Não, eu quero que elas estejam a brincar. Agora tem estado a implicar um bocadinho mais uma com a outra, mas eu até acho que isso é saudável. Tipo, estão juntas, estão a reagir, estão a interagir. Não encontrar estão só espaço. Ali, pronto. E isso mudou bastante. Deixa-me só dizer que, além de que os ecrãs antes de deitar afetam os ritmos circadianos e vão perturbar a qualidade do sono. Portanto, se conseguirem, se puderem, ao final da tarde, a partir das 6 da tarde, limitar ao máximo a utilização de ecrãs, telemóveis, iPad, televisão, porque isso afeta mesmo a qualidade do sono das crianças. Há até estudos que dizem que quem usa iPads ou não sei o que antes de dormir, que não sei, que até dorme menos, até a mesma quantidade de sono que diminui. Mas pronto, a par disso, tu achas que essa foi uma ótima decisão para vocês? A Irene também não... Experimentem, pode ser que resulte. Sim, principalmente de manhã. Há pais, não, e eu já fui uma dessas mães que punha a Irene a ver televisão de manhã enquanto eu me arranjava e depois mas para arranjar... Também já o fiz. Era uma chatice enorme. Não, é mais fácil, é muito mais fácil se não houver televisão, se o ritmo for outro, se não houver aquele frenetismo e a hipnose que essas coisas fazem, causam nas crianças. Outras coisas que temos de estar atentas nas crianças para não estarmos a cobrar um desenvolvimento cerebral que ainda não têm, é isso mesmo, é termos consciência de que as crianças são pequenas e que nem sempre o cérebro tem, da mesma maneira que não têm noção em algumas idades, se é segunda ou terça ou quarta, quinta ou sexta, muitas vezes também não sabem o que é bem e o que é mal, o que é acertado, o que é errado, ou, por exemplo, nós falámos isto no direto, a Irene passava-se quando pedia uma maçã e eu cortava a maçã, e eu dava-lhe a maçã e ela esperneava e gritava como se não houvesse amanhã, e aquilo irritava-me também, eu dizia, mas como assim, eu só cortei a maçã, mas que raio, não sei o quê. Fui investigar e falei até com o meu psicanalista, ele disse, não, é normal que as crianças nessa idade, ela tinha 3, 4 anos, não tenham a percepção de que as partes formam o todo, portanto, eu ao cortar a maçã, matei a maçã. E é importante percebermos que existem várias nuances deste tipo, que depois quando vamos interagir com as crianças já vamos num local de cobrança e de raiva e de como é que tu não fazes aquilo que eu quero, e às vezes existem mesmo limitações cerebrais e de desenvolvimento. Portanto, eu sou a favor da informação, de nos informarmos. Mas... Até porque isso nos ajuda, isto nunca é para nós vermos o que é que andamos a fazer mal, tipo, é para a partir daí a ter outras ferramentas. Por exemplo, eu sabendo disso, disse, Irene, a mãe vai cortar a maçã, queres vir cortar a maçã com a mãe? Ok. E se ela fizer parte do processo, já não é surpreendida com a maçã morta. Portanto, ou então, ferramentas. Também podias, estou-me agora a lembrar, dar-lhe a maçã inteira. Podia, só que ela não gosta. Portanto, a cena é, ela queria a maçã inteira, mas depois não queria comer. Não queria comer, pedia a maçã cortada, eu dava-lhe a maçã cortada e ela passava-se. Pá, imagina os meus nervos, isto às 7h30, depois de jantar, eu ficava... Como assim? Como assim? E depois culpabilizamos, eu é que a mimo, eu é que não sei o quê... É só cerebral, é mesmo só cerebral. Outra coisa que as pessoas falaram que resulta em alguns casos, noutros não, é respirar fundo, contar até 10. Isso resulta para alguns. Sair de algumas divisões. Eu já tive que sair, sim. A mãe vai só ali agora... Fui respirar, pensar na vida, para não ter aquele primeiro impulso de reação de gritar e de desatar aos gritos, porque eu sei que isso me vai afetar a mim também, que me vou descontrolar, que vou ficar com o coração alterado, então fui tentar relaxar. E o yoga também me trouxe isso de bom.
Pois, isso é outra coisa. Queria só dizer que a mim não resulta respirar fundo. Esse tempo que eu tenho para respirar fundo eu só fico mais enervada, porque vou respirar fundo de género. Eu até já tenho que respirar fundo. Se isto já chega ao ponto de eu ter que respirar fundo, eu já me estou a passar da cabeça. Portanto, não. E o sair das divisões também não, porque a Irene vem atrás de mim muito aflita, porque sente que eu estou a abandonar. Portanto, isso para nós não resulta. Mas resulta em ambas fazer yoga regularmente. Nós fazemos uma vez por semana. E com isso ganhamos algumas ferramentas, além do cérebro aprender a produzir determinados químicos que não produzimos quando estamos constantemente ansiosas ou enervadas, aprendemos a ter um maior controle da nossa mente e a aprender a fazer exercícios de respiração. Sim. No outro dia, isto depois fazemos outro vídeo sobre a ansiedade. Mas há coisas que se fazem muito boas, mesmo que limpam. Sim, que limpam, fazem... E eu era super cética, saí pessoas desse lado, está bem. Yoga, sim. Mas não, faz uma diferença muito grande. Eu sou mesmo muito ansiosa e tem-me ajudado bastante. E ensinar isso às crianças, até um livro giro que tu tens, que ensina posições de yoga às crianças. Elas são muito mais disponíveis fisicamente que nós e começar a incutir essas coisas às crianças. E é o biscoito, o cão, então eles acham mesmo que ela a fazer. Existe uma técnica na internet que eu ainda não usei com a Irene, mas que dizem que ajuda muito nas birras das crianças que já sabem falar minimamente. Não, que era, identificar o sentimento, acima de tudo. O que é que estás a sentir? Raiva, tristeza, não sei o quê? Tristeza, ok. E o problema é grande ou pequenino? Sim. E como elas têm que pensar... Eu ainda não percebi se isso funciona. Também não. Experimentem e depois digam o que é que... E depois há outros instrumentos, aqueles potezinhos da frustração e não sei o quê. Para acalmar. Não, aqueles... Os calming jars. Calming jars também não. Isso para mim é o equivalente. Nunca fiz, mas um tablet num frasco. Eu acho que vale a pena tudo. Eu acho que... Antes de tentarmos a última coisa, não é? Sim, mas acho que em vez de também procurarmos mesinhas, que é, se lhe der um chá de camomila logo às 8 da manhã, ou se lhe botar meio quilo de Atifed logo de manhã, se calhar depois não faz birras. Não. Eu acho que acima de tudo temos mesmo de compreender que os nossos filhos não agem contra nós. Mesmo que o comportamento deles possa ser muito irritante e muito ingrato, eles não estão a fazê-lo contra nós. Nós somos os adultos, nós é que temos de tentar racionalizar e compreender porque é que eles estão a agir de determinada forma. E eu lembro-me de vários casos de colegas meus quando era adolescente que eram rebeldes, que eram bullies e o ambiente em casa era um cocó, ou coisa que estavam só a chamar a atenção dos pais, e os pais respondem a desordem e a mau comportamento com falta de compreensão e agressividade, e não se passa daí a técnica do abraço ser muito importante, que é filha, queres um abraço? Sim. E acalma. A nossa ideia não é igualar o nível de energia deles, mas sim cortar o nível de energia deles e acima de tudo passar por uma racionalização daquilo que se passa. No outro dia fiquei muito orgulhosa de mim. Minha mãe zangava-se muito comigo quando eu partia coisas, porque era uma cena que eu gostava de fazer. Eu não fazia de propósito, mas ela reagia como se fosse, porque é muito irritante. Tipo, partes um copo, partes um serviço de vista alegre, tipo, às tantas, tens que apanhar, não é? Pronto, não se tem que apanhar. A Irene estava na casa de banho e puxou um cesto que tinha as coisas dela e caiu tudo no chão, tudo, isto antes de ir dormir. Partiu-se um vidro, partiu-se não sei o quê. E ela olha para mim, estás zangada? E a minha... Não, filha, são coisas que acontecem. Não há problema, vamos arrumar isto juntas. E porquê que eu tive esta reação? Porque eu pensei, se ao longo da vida, sempre que ela sentir que faz alguma coisa de errado, ela sentir que é culpada, ela vai sofrer imenso. E neste caso a culpada não era ela, eu é que tinha posto um cesto num parapeito deste centímetros, e portanto aquele cesto iria eventualmente cair. Como é que eu posso culpar a criança? Nós temos é de refletir e pensar de que forma é que nós podemos contribuir positivamente para a resolução das situações e também para que tipo de adulto é que nós estamos a contribuir. Sim. Porque se nós estamos a ensiná-los que existe um comportamento mais desadequado ou que não nos agrada tanto e que se resolve isso com gritaria ou com uma palmada ou com um castigo, quando eles crescerem, o que é que eles aprenderam com isto? Replicar isso tudo, não é? Além de replicarem, culpabilizarem-se, não é? Interiormente vão fazer isso. E eu passei por imensas coisas, não sei se é da dinâmica ou o que quer que seja, mas eu castigava-me pelas coisas. Eu lembro-me que havia alturas em que eu achava que me portava tão mal que achava que não devia dormir na cama, que eu dormia no chão porque me portei tão mal que hoje não mereço dormir na cama, e ninguém me dizia. Mas esta foi a lógica
que eu criei de raciocínio de quando eu me porto mal ou quando faço uma coisa mal, eu devo ser castigada por isso. E isto, claro que nós temos isto na cabeça, não só por causa dos nossos pais, mas muito também por causa do enquadramento judaico-cristão, imensas coisas. Nós temos de ver as crianças como queremos que sejamos vistas nas nossas relações. Sim. Que é porquê é que ela está a fazer isto? Que tu sejas permissiva com tudo o que ela quer fazer, compreensiva, empática. As pessoas dizem assim, é por isso que depois este mundo, que os jovens batem nos pais e que são todos uns calões e que são porque ninguém lhe dá palmadas. Pá, não, dar educação não significa necessariamente reagir sempre com gritos, castigos e palmadas. A educação e a autoridade. Há um espectro muito grande. Sim, e a educação e a autoridade não tem a ver com desnível. Tem a ver com, se nós realmente temos autoridade e estamos seguros disso, não temos que a fazer valer, temos que a exemplificar. Que sabemos mais. É muito que sabemos mais. Ou seja, mesmo eu própria, eu falo de imensas coisas mais que me acontecem dia a dia com a Irã. Olha, hoje a máquina de lavar roupa estragou-se e eu fiquei mesmo muito irritada. Foste tu que estragaste a máquina, mãe? Oh, Irã, sabes, isso nem interessa, porque a máquina estragou-se, é velha, portanto, que a mãe está irritada agora, e darmos maneiras e ferramentas para eles próprios no futuro, quando já não nos estiverem a nós diariamente, saberem interpretar-se e também tratar bem as outras pessoas. Nós não vamos andar a palmada uns aos outros. Aliás, se calhar vamos depois nas redes sociais, vemos opiniões diferentes das nossas, vemos comportamentos e achamos que aquilo que nós temos de fazer é recriminar os outros, a julgar, a ser negativos, quando isso não contribui em nada e pior, ainda faz com que nós não aprendamos nada com a diferença. E pronto, votem em mim. É isto. Outra coisa, há uns livros muito giros, tu também tens o Monstro das Cores. Sim. O Monstro das Cores também tem um jogo. Vou buscar. Vai lá buscar. Eu não sei se... O jogo não está. Tens o jogo, pronto. Mas é nunca chegou cá a casa. Este livro é este. Muito giro. Eu acho mesmo muito giro e a partir deste livro podem fazer-se imensos jogos. É um livro que fala sobre as emoções. Eu acho que se há coisa que pode mudar a vossa vida é vocês começarem a ajudar os vossos filhos a verbalizar aquilo que eles sentem. Porque eles às vezes nem conseguem perceber porque é que estão assim. E se eles começarem a perceber que há um sentimento que é a tristeza, há outro que é a alegria, outro a raiva, o medo, a calma, eles estão assim exemplificados. Pá, e isto ajuda imenso a que eles nos expliquem o que é que se sentem para que nós os possamos ajudar. E depois, para além deste, há um jogo que é muito giro, que é também do Monstro das Cores, onde eu tenho que lhe contar uma história em que eu tenha sentido ou raiva, ou alegria, ou tristeza, e aquilo é os olhos dela a olhar para mim a pensar, a minha mãe também já passou por tudo isto. Sim, é giríssimo, é giríssimo. No outro dia eu cheguei em frente à Irene, Irene, a contar-lhes o que é que se passa connosco. E a Irene disse quando eu cheguei à frente dela, os adultos também choram. E eu, sim filha, os adultos também choram. Pois, pá, isto é tão... ajuda-os, não é? A que não sintam que estão errados ou que estão partidos ou que o que eu estou aqui a sentir, eu nunca vi a minha mãe e eu já lhe contei. Momentos em que eu me sentia triste, momentos em que eu me senti com medo. Acho que fez imenso. Ela agora quer jogar aquilo com toda a gente e no outro dia estava a jogar com o meu pai e o meu pai estava a inventar histórias e disse, não, tens de contar mesmo histórias em que tu tenhas sentido medo. E a partir daí é que ele disse, o avô, quando era pequenino, ia contar... Isso é tão importante. Giro. A cara dela, tipo, parece que nos humaniza também perante eles, não somos só figuras para brincar ou para ralhar ou o que quer que seja, tipo, dá-nos assim todos os contornos que eu acho que eles precisam, são ferramentas mesmo muito importantes. E o Monstro das Cores é muito bom. E nós também. Isso é, e mais, eu ia dar esta sugestão, mas acho que acabamos com essa. Está bem. Não, agora fica esquisito, mas pronto. Isto não é um livro de confrontação direta emocional, como aquele que a Joana estava a dizer. Isto é outra maneira de lá chegar. Chama-se Em que Pensas Tu? É um livro muito bem ilustrado, é do Bichinho de Conto, que giro. E o que este livro explica é o que é que vai na cabeça de várias pessoas, que tipos de pensamentos é que existem. Por exemplo, neste caso, a Anabela tem desejos de doces e ela pensa em doces. E depois há aqui pessoas que pensam nas outras pessoas, há pessoas que têm medo, há pessoas que não pensam em nada. É outra forma de humanizar a coisa, mas de uma maneira menos relacional. Eu acho que esse jogo é fantástico. Outras estratégias, nós não queríamos acabar o vídeo porque houve um comentário num post da Joana que ela falou da palmada que, acho que tinha toda a razão. Vejo muitos posts de malta a dizer que não se deve bater, mas vejo poucas estratégias. A melhor estratégia é mesmo, a meu ver, esta que eu vos disse, que é humanizar a criança e perceber que ela não está contra nós e que é normal que nós percebamos isso e que sintamos isso tendo em conta a educação que nós tivemos, mas ela não está contra nós,
Ela é uma pessoa. E a partir desse momento, desconstruir tudo. Porque é que está com birra? Se calhar tem sono, se calhar tem fome, se calhar não passou vê a pouco mãe, tempo connosco, no se dia calhar não vê bem o anterior. pai, se calhar esteve doente há pouco tempo, Há mil e um fatores. se calhar não está a comer bem. E se calhar precisa mesmo daquilo para exteriorizar tudo o resto, ou precisa daquilo para perceber quais é que são os limites, o que é que Sim, pode ou não. sim, É assim que sim. eles se manifestam, não é? Eles não conseguem ainda verbalizar tudo. Sim, e pensem, se nós temos de repetir tantas vezes a palmada ou os berros, é porque não está a funcionar. Não, funciona naquele momento, mas não ensina nada em concreto. Não. Por isso, Não. pá, conversemos mais e ajudemos mais uns aos outros, digam-nos vocês também coisas. Sim, sim. Para que nós possamos usar isso para o nosso dia-a-dia, e espero que tenham gostado do vídeo e que com isto consigam melhorar a vossa vida com os vossos filhos, porque também é isto, não é pensar só neles, também em nós, enquanto Sim, mães era isso e que eu ia pais. dizer, mas era isso que eu ia dizer, que é, nós temos que ter noção que todos nós temos problemas. Temos coisas que não lidamos bem, temos características que são nossas e que nos impedem de evoluir ou de estarmos tão bem connosco próprias, ou que conspurcam as nossas relações. Fala caro. E é, mas mal, fala caro, mas mal. E que não... Claro que vamos passar sempre coisas para os nossos filhos, mas o nosso dever é tratarmos de nós primeiro também, da nossa sanidade mental, o que é que se passa connosco, e percebermos que às vezes nós também estamos irritadas por falta de sono, estarmos mal alimentadas, stress no trabalho, problemas com o dinheiro, e até que ponto é que nesse dia não estamos, ou nesses dias, ou nesse mês, ou nesse ano, não estamos com muito menos paciência para a criança e não estamos a culpar a criança por ela estar apenas a ser criança e nós não estarmos com capacidade para o fazer. E a partir desse momento não é culpabilizarmos-nos, é ok, eu tenho dormido de menos, como é que eu posso dormir mais? Como é que eu posso garantir que uma Como vez... é que eu posso reorganizar-me? Sim. Ou com quem é que eu posso deixar Sim. os miúdos um bocadinho Sim. para eu descansar? Sim, se calhar eu hoje em vez de Ou- fazer sopa vou comprar sopa feita e vou ganhar ali meia bocadinho. hora para me deitar mais cedo, ou hoje não vou ver uma série da Netflix, hoje vou deitar-me mais cedo. Vamos tentar ser úteis e construtivas umas com as outras, e espero que assim mais mães e pais e crianças gostem mais e durante mais tempo de viverem em conjunto. Bonito, vês? Diz, e agora não conspurcam, tá bem. Beijinhos, Beijinhos. subscrevam, façam like, digam-nos se querem mais temas deste género. Ou se não, ou se pensam, Ou não. lá vêm elas todas moralistas. Falem antes das operações plásticas. Sim, também. Também. Estamos Há cá cá para para tudo. tudo. Sim, já dizia o meu ginecologista. O quê? Então vá. Tchau, beijinhos.